Os primeiros R$ 10.000 são mais perigosos do que você imagina. E quase ninguém percebe isso, porque não é quando você está sem dinheiro que você comete os maiores erros. É quando você finalmente tem um pouco. Antes, você contava cada centavo. Pensava 2 vezes antes de gastar. Tinha medo de errar. Mas quando esses 10.000 chegam, algo muda. Você relaxa. Você sente controle, segurança, liberdade. E é aqui que tudo começa a dar errado. Porque isso é uma ilusão. Os 10.000 não são riqueza. Eles são um teste. E a maioria falha exatamente aqui. Porque começa a gastar mais, a se permitir mais, a achar que agora a vida mudou. E aí vem as escolhas. Uma moto, um celular novo, um videogame, roupas, coisas que você sempre quis, mas que chegam na hora errada. E no momento, tudo parece certo. Você pensa, eu mereço, eu conquistei isso, agora vai. Mas não vai, porque você não construiu base, você só teve acesso. E existe uma diferença enorme entre ter acesso e ter controle. Sem perceber, o dinheiro começa a sair. Pouco a pouco, devagar, silenciosamente. E quando você olha de novo, voltou pro zero. E junto com isso, vem a frustração. A sensação de que tentou e não deu certo. Mas o problema nunca foi o dinheiro. Foi a mentalidade naquele momento. Foi a pressa. Foi a ganância disfarçada de recompensa. Mas quem realmente cresce, faz o oposto. Eles não relaxam. Eles ficam ainda mais atentos, mais frios, mais estratégicos. Eles entendem que os primeiros 10.000 são sagrados, intocáveis, porque eles sabem que isso não é dinheiro, é o início do controle. Enquanto a maioria vê liberdade, eles veem responsabilidade. Enquanto uns gastam, eles constroem. Enquanto uns comemoram cedo, eles continuam em silêncio, porque sabem que ainda não chegaram lá. Esses 10.000 não são o prêmio, são o ponto de partida. E no fim, não é sobre quanto você tem, é sobre quem você se torna quando começa a ter. E é exatamente aqui que a maioria perde tudo, antes mesmo de começar. Mas quem entende isso, muda o jogo. Se você entendeu isso, você já está na frente de quase todo mundo. Mas agora, deixa eu te mostrar uma coisa, algo que quase ninguém para calcular. Quanto tempo você levaria para chegar nos primeiros 10.000, começando do zero? Sem sorte, só consistência. Se você guardar R$ 200 por mês, mesmo com o dinheiro rendendo próximo de 100% do CDI, você levaria aproximadamente 3 anos e meio. Sim, quase 4 anos. Agora pensa comigo. Se você guardar R$ 400 por mês, esse tempo cai pela metade. Você chega lá em cerca de 1 ano e 9 meses. Percebe a diferença? Não é só sobre o valor, é sobre a velocidade que sua vida muda. E aqui está o ponto que quase ninguém aceita. Se você não tem esses 200 ou 400 sobrando, você precisa criar, economizar, cortar excessos, vender algo, fazer uma renda extra, hora extra, porque não é sobre quanto você ganha hoje, é sobre o quanto você consegue manter todo mês. E enquanto esse dinheiro vai crescendo, mesmo devagar, ele começa a trabalhar por você, rendendo, se acumulando, ganhando força. E quando você finalmente chega nos primeiros 10.000, você percebe uma coisa. Não foi sorte, foi consistência. E é exatamente por isso que a maioria nunca chega lá, porque desiste no meio do caminho. Ou pior, chega e perde tudo. Agora a pergunta é, qual caminho você vai escolher?